Alô pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Eu estou aqui em um dos lagos de Cascavel. Olha como é bonito, dá uma olhada aí. Legal, bonito, né? Então, se vocês tivessem, ou se eu tivesse uma pergunta para fazer para o Senhor Jesus Cristo, qual pergunta nós faríamos? É muito interessante isso, né? Uma pergunta para o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, um rapaz, um jovem que era muito rico, ele teve essa oportunidade. Ele fez uma pergunta muito especial. Ele chegou até Cristo e perguntou: eu vou usar uma linguagem mais moderna, tá? Porque aqui está escrito: que bem farei para conseguir vida eterna. Mas ele perguntou assim: o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Que pergunta profunda, né? E não foi para qualquer pessoa, mas foi para a pessoa mais apropriada que se possa perguntar, né? Para o Filho de Deus. E então o Senhor faz uma lista das coisas que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E lá no capítulo, lá em Marcos 10, 6 a 9, nós vimos que a lista, essa lista não inclui coisas extraordinárias, coisas que não estão próximas a nós, né? Mas é uma lista de coisas assim, fáceis de fazer, quer dizer, fáceis não, mas que nós conhecemos. Eu vou ler alguns itens dessa lista, tá? Ó, lá em Marcos 19 diz o seguinte, aliás, Mateus 19, né? Honra teu pai e tua mãe. Nós temos pai e mães, né? Amar o próximo como a si mesmo. E não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então o que a gente percebe é que essa lista não é feita de coisa misteriosa, não é feita de coisas incompreensíveis, né? Não é feita de coisas extraordinárias, mas são coisas fáceis não, de fácil compreensão, ao nosso alcance se nós fizermos, né? Algumas delas talvez um pouco difícil, né? Um jovem que talvez esteja ali na adolescência, seja difícil honrar pai e mãe, né? Cada um de nós tem alguma dificuldade nessa lista. Mas assim, o que a gente percebe é que o próprio Salvador, ele dá para nós, ou deu para o jovem rico, a receita, a dica, a estratégia, a lista e as coisas que se pode fazer para ganhar a vida eterna. Isso é muito interessante. Uma pergunta profunda e uma resposta pronta, imediata, uma resposta precisa. Então, depois que o Salvador ele deu essa resposta, o Salvador Jesus Cristo falou assim: olha, muito bom, né? Tem um trecho lá em Marcos que diz que o Salvador o amou, né? Por conta que viu que ele era realmente um jovem muito esforçado, né? Alguém que realmente se preocupava e se esforçava para guardar os mandamentos de Deus, né? E aí o jovem rico fez uma outra pergunta: o que me falta ainda? Ou seja, se aquela lista que o Salvador apresentou para ele estava toda completa, ele fazia tudo isso, o que me falta ainda? E a resposta foi uma resposta pessoal, né? Uma resposta que o jovem rico precisava ouvir, que tinha a ver com ele, né? E a gente sabe a história que o Salvador falou: olha, então vende tudo que tens aí, dá aos pobres e vem e segue-me, né? E ele ficou muito triste, porque na verdade ele era um cara muito rico, ele não poderia dispor do seu dinheiro para poder seguir o Salvador Jesus Cristo. Ele era muito bom, ele era extraordinário, rapaz, muito bom, né? Os itens daquela lista ele guardava perfeitamente, mas faltava uma coisa: ele faltava vencer, por exemplo, o apego que ele tinha às coisas materiais. É possível, né, que aquele jovem rico fosse um dos 12 apóstolos, né, ou dos 12 discípulos. E pensem, que extraordinário esse cara seria, né? Quais seriam as contribuições dele para o reino de Deus naquela época, né? Então ele não pôde fazer isso. Mas interessante que quando ele perguntou ao Salvador o que ele precisava fazer, o que faltava a ele ainda, ele recebeu uma resposta
pessoal, né, do que ele deveria fazer. O presidente Harold Bailey, há muito tempo atrás, disse o seguinte, que todos nós, se desejarmos alcançar a perfeição, precisamos, num momento ou outro, fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: o que me falta ainda? E a resposta será personalizada para cada um de nós, né? E todos nós estamos em um ponto do nosso discipulado, talvez muito bom, né? Talvez muito interessante. Talvez aparentemente nós não precisemos ou não precisamos ajustar alguma coisa. Talvez, aparentemente não. Mas se fizermos essa pergunta profundamente, o que me falta ainda? Nós vamos ler que vão ser acrescentadas a nós, por meio do Espírito, alguma coisa que a gente precisa lapidar, precisa melhorar, precisa alcançar um ponto mais alto do nosso discipulado, né? Tem um discurso muito interessante de 2015, se não falha a memória, ou 2005, e o título parece-me que é O que me falta ainda, em que o Elder Lawrence, eu acho que é isso, ele propôs a ele mesmo, né? Sempre quando ele vai participar do sacramento, ele propõe a ele mesmo a pergunta: o que me falta ainda? E aí vem muitas ideias. Interessante que ele compartilhou que uma irmã da igreja fez a pergunta para ela: o que me falta ainda, Senhor? Né? O que me falta ainda? E o Senhor, então, por meio do Espírito, disse a ela: olha, tu precisas ouvir mais as pessoas, né? Então é interessante que nós sempre vai faltar alguma coisa para a gente, porque nessa esfera que nós estamos, nós não somos perfeitos, né? Então o jovem rico era um homem especial, extraordinário, mas faltava ainda a ele desapegar-se, né, das coisas materiais. E para nós, o que nos falta ainda? Em nome de Jesus Cristo, amém.